A paz do Senhor, meu amado irmão, um ótimo bom dia. A glória e a paz do Senhor Jesus. Esse Deus é um Deus fiel e maravilhoso. Aqui nesse então é o pastor Gustavo, que vem mais um dia maravilhoso e abençoado estar com você nessa live. Aleluia e glória. Aqueles que desde então faz menção, na onde que fica a igreja, na onde que vocês localizam, vamos deixar a menção do endereço na descrição do link para você desde então entrar, ver onde que quiser participar conosco, se for aqui de Cuiabá ou estiver passando aqui em Cuiabá, saber onde que é o endereço e vir junto conosco cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aonde que nós vamos referir a palavra de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 15. 2 Crônica é um livro onde que faz muita menção de reis, faz muita menção da palavra do Senhor sobre Israel, e a palavra ela é uma palavra renovável cada dia, e nessa palavra nós vamos ver que Israel desde então estava sitiada pelos seus inimigos. Os inimigos de Israel estavam de redor da cidade, estavam esperando uma oportunidade para agir e desde então conquistar aquela cidade. E o rei Asa, desde então, ele recebe o profeta do Senhor, e a palavra fala que o profeta faz menção da palavra ao rei Asa, para que ele compreender qual eram as forças que ele deveria agir. Tem momento, meu amado irmão, que nós temos que parar mais de lutarmos com as nossas forças e deixar que o Senhor fala conosco. Aleluia. A palavra fala assim no versículo 1 do livro de 2 Crônicas, capítulo 15. E então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, ó Asa, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, acharás, porém se o deixar, vós deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdotes que o ensinasse a lei. Aleluia, glória a Deus. Então eram momentos de dificuldade sobre aquele povo, sobre Israel, em dois sentidos: no sentido dos inimigos que estavam ali de redor da cidade, e no sentido que o povo de Deus, o povo escolhido, tinha esquecido das promessas do Senhor. Aleluia. A palavra fala que quando o Senhor visita Moisés sobre a sarça ardente, no capítulo 3 do livro de Êxodo, a palavra fala que o Senhor faz menção a Moisés, fala: Moisés, vai lá no Egito, eu tenho uma grande missão sobre a sua vida. Eu quero que você agora conduza o meu povo, à terra prometida que mana leite e mel. Onde aquele povo foi constituído, veio a crescer, dos 12 patriarcas, lógico, mas principalmente na conquista que o Senhor deu a José, através da fidelidade daquele homem em sua presença. E a palavra do Senhor fala que agora, quando Israel sai do Egito, começa a vagar sobre o deserto, passa o Mar Vermelho e sucessivamente o Senhor continua com o povo sobre a nuvem, sobre a coluna de fogo, provendo tudo sobre a vida daquele povo. E o Senhor fala que quando o povo conquista a terra prometida, começa desde então edificar cidades, começa a constituir vilarejos, e começa desde então agora criar a nação de fato de Israel. Mas também quando o povo, no decorrer do tempo, eles começam a esquecer das promessas que o Senhor tinha feito sobre a vida daquele povo. Nós não podemos esquecer de nenhuma hipótese que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o que nos prevalece sobre a terra. O Senhor é o que nos constitui sobre essa terra, nos dá saúde, nos dá entendimento, nos dá a oportunidade de nós mais um dia repensarmos e sermos diferente daquilo que nós era ontem, porque o Senhor, Ele que
provê o dia da manhã. A palavra fala que quando o rei Asa recebe a palavra e compreende aquilo tudo, compreende a menção que estava passando Israel, que estava passando o seu reinado, que o que ele precisava fazer não era batalhar com força humana, ou não era se render ao inimigo, porque nessas duas hipóteses ele ia ser escravizado. Aquele povo ia ser escravizado. Indo à peleja, os inimigos eram numerosos, ia vencer, porque eles não estavam com a presença de Deus. E se rendesse da mesma maneira, ia ser escravizado. E quando o profeta falou a ele que a solução, que a busca, que o sentido era ser fiel ao Senhor, buscar a sua fidelidade, se arrepender dos seus feitos, se arrepender daquilo que tinha feito. Quando nós falamos disso, de arrependimento, nós vamos ver nesse mesmo livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhares e orares e buscares o caminho, a face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Rei Asa agora compreende a dimensão, que aqueles inimigos ali simplesmente não estavam ali para dar uma solução a eles, dá uma possibilidade de eles escapar daquele cerco. E agora ele vem e começa a fazer menção do Senhor, começa a falar do Senhor, começa a ramificar a palavra do Senhor sobre aquele povo, que a solução era que seus corações se convertessem ao Senhor, que a solução estava ali exposta a eles. A porta estava exposta a eles, porque a palavra fala que quando Deus visitou João na ilha de Pátamos, o capítulo 3 do livro de Apocalipse fala assim, versículo 20, fala assim: eis que eu estou à porta e bato, se vós abrir, eu entrarei e sereis contigo. Então a decisão nossa do ser humano de deixar Deus operar sobre a nossa vida é o que vai fazer a diferença. Porque nós podemos ser dotados de conhecimento, podemos fazer menção de várias literaturas, podemos decidirmos tudo o que nós queremos sobre a nossa vida, mas algo que nós não podemos é preencher o vazio que está dentro de nós. E a palavra fala que vários tempos que o Senhor não fazia mais menção sobre Israel, que os sacerdotes estavam calados, estavam desvaídos sobre Israel, porque o Senhor não habitava mais sobre aquele lugar, mas o Senhor não tinha esquecido. Ei, meu amado irmão, o Senhor não tem esquecido de você. Nessa manhã, a palavra vem ao encontro seu para mencionar que não se importa as circunstâncias, não se importa as situações, não se importa aquilo que você está vivendo, o Senhor nunca te abandonou. Quando nós olhamos no livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ver que Jó atravessou uma grande situação, que Jó atravessou percas, atravessou doenças, atravessou percas materiais, atravessou questionamento dos seus amigos e talvez familiares. Chegou numa situação caótica da vida, numa situação que não tinha mais nada a perder. Mas a palavra fala que mesmo ele chegando naquela situação, ele tinha muito sim a perder, porque ele continuava firme nas suas ideias, nos seus ideais. E assim nós devemos ser. E a palavra, quando se refere a esse capítulo 42 do livro de Jó, fala que o Senhor o honra, o Senhor o fala com ele, o Senhor usa meios e pessoas para agir sobre a vida de Jó. E quando nós voltamos esse livro, 2 Crônicas capítulo 15, nós vamos ver que o Senhor usa
Azarias para falar por rei Asa, para fazer menção da palavra, para dizer a solução à vida daquele povo, para dizer que não era o fim, mas era o começo. Mas como pode ser o começo, sendo que estava sitiada aquela cidade, como aquele povo não tinha mais para onde ir, não tinha mais solução, não tinha mais escape, porque a palavra fala que aquela cidade estava rodeada. Mas o Senhor é o Deus que opera em todas as situações, meu amado irmão. Talvez você está atravessando por uma situação que você olha para o lado e fala assim, não tem mais como. Ou pessoas têm falado para você e falam assim, não tem mais como, não tem como. Talvez seja um problema de saúde, um problema familiar, talvez seja uma realização que você tem buscado tanto para realizar, e por alguma situação que você está passando, a pessoa fala assim, não tem mais como, você tem que desistir disso, você não vai conseguir conquistar, porque a situação é tão difícil, tão complicada, que você não vai conseguir superar isso. E a palavra fala que quando os inimigos achavam que ia ser conquistada, porque já tinha conquistado várias outras cidades de redor, até chegar ao reinado de Asa, mas aquela situação, aquele povo, aquela cidade era diferente, porque mesmo com as suas diversidades, mesmo com o Senhor, tem passado tanto tempo não falar com aquele povo, mas quando fez a menção, quando o profeta Azarias fez a menção da palavra do Senhor, quando falou para o rei Asa, se eles andassem no caminho do Senhor, se eles buscassem o caminho do Senhor, o Senhor estaria com eles. Mas se eles não buscassem, o Senhor também não estaria com eles. E quando eles a lembraram do capítulo 7 desse mesmo livro, do versículo 14, que o Senhor é um Deus maravilhoso, e se o povo se arrepender, se o povo se direcionar, se levantar e o buscar a face do Senhor, Ele o perdoa, Ele o direciona, mas fala assim, mas como, pastor, o Senhor pode me perdoar pela situação tão complicada da minha vida, situação tão caótica, tantas situações complicadas? Talvez você está acompanhando essa live ou vai acompanhar em alguma situação, em algum lugar específico, e o Senhor te fala, a sua vida é a solução, não é um fim, mas é o contrário, é o começo. Assim o Senhor fez sobre aquele lugar. A palavra fala que o povo agora se arrepende, o povo agora se humilha na presença de Deus, pega os sacrifícios e começa a oferecer ao Senhor, porque esse tempo era o tempo que operava com sacrifício, e agora começa a se arrepender, começa a se humilhar, começa a buscar a face do Senhor, começa a tirar do seu meio a maldade, os seus ídolos, começa a quebrar, começa a tirar, começa a limpar, não as suas casas, não aquilo que eu buscava, mas aquilo que está dentro da pessoa, tirar aquilo que estava dentro delas e das suas casas automaticamente também. A palavra fala que o povo agora se posiciona igual o rei Asa se posicionou na presença de Deus, porque tem situação que vem na nossa vida para nós se posicionar, para nós se levantar, para nós dizermos, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor sobre a minha vida, eu preciso do teu agir, eu preciso de ti, Senhor, para mim poder conseguir atravessar esse obstáculo. E a palavra fala que os inimigos estavam sitiados sobre a cidade, estava já cantando vitória, já estava comemorando, porque era o obstáculo que faltava para a vitória ser completa. Mas o Senhor é o que opera sobre a vida dos seus filhos, opera na vida daqueles que o buscam, opera na vida daqueles que o temem, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Versículo 8 fala assim: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed,
expulsou-se e tirou as abominações de toda a terra de Juda e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ele renovou aquilo que já estava perdido. As suas forças eram limitadas, sim, mas ele o buscou, mesmo com suas forças limitadas, mesmo com suas dificuldades, mesmo com as situações caóticas que estava atravessando. Ele renovou aquilo que tinha perdido. Ele não sabia que o Senhor ia operar, ia livrar, mas ele sabia de uma coisa: ele precisaria fazer alguma coisa. Ele precisaria fazer alguma coisa para aquilo ser mudado, para aquilo ser transformado, para aquela situação tão caótica ser mudada na vida dele e na vida do seu povo. Assim também é na sua vida, meu amado irmão, porque Jesus veio com essa intenção. Jesus nos deu essa possibilidade. O Senhor nos trouxe a paz. Quando o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, alguns versículos, mas eu quero fazer menção do 3, que fala que o Senhor não veio com formosura, nem com boniteza, mas aquilo que nos afligia, aquilo que nos tirava, que não nos dava paz, que aflige o nosso coração, que a gente busca tantas as coisas para preencher. Ele, quando veio, ele nos deu o sentido certo. Quando nós buscarmos a ele, ele vai refrigerar a nossa alma, porque ele levou sobre si a maior bagagem. Ele levou sobre si o maior sentido que nossa vida tem sentido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, você é uma prova viva que Deus opera e age na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. E a palavra fala que aquele povo que o inimigo achava que simplesmente ia derrotar, ia derrubar a sua cidade, ia escravizar, ia falar, ia mostrar para os demais que tinha conseguido, eles conseguiram superar todos os seus medos e todos os seus obstáculos no momento que eles se voltaram ao Senhor, no momento que eles lembraram que o Senhor que opera, não é o nosso entendimento, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não é a nossa destreza, não é o nosso vigor, mas sim a direção, sim a graça de Deus, sim o Espírito Santo de Deus agindo sobre a nossa vida. Essa palavra nessa manhã, meu amado irmão, que eu quero deixar para você, que eu quero deixar na tábua do seu coração, que a sua vida, que os seus sonhos, os seus ideais, há sentido, há possibilidade, há jeito. Não desista, continua buscando a Deus, continua confiando, continua crendo, continua tendo convicção que o Senhor, o nosso Deus, Ele que vai operar na sua vida. Então nessa manhã, meu amado irmão, fica na paz do Senhor. Grande abraço, que o Senhor te abençoe poderosamente, o seu lar, a sua vida, em nome do Senhor Jesus.